Minha torcida, um grande abraço, muito boa tarde. No programa de hoje, vamos conferir os melhores momentos da decisão da Copa Nordeste sábado, que aconteceu entre Ceará e o time do Bahia. Vamos reproduzir também tudo o que aconteceu no Clássico das Multidões. O CSA venceu o CRB pelo placar de 1-0 e teremos convidado especial hoje, o Mauro César Pereira, que passou a integrar o time do SBT. Boa tarde, Thaline. Boa tarde, amigo. Na minha opinião, ele é o melhor, tá? Tá Esse meio esportivo, eu sou fãzaça dele. E é, inclusive, super atuante nas redes sociais. Por isso, eu vou pegando o mote e vou te pedindo para seguir o Instagram do programa Dois Toques, @programa Dois Toques. O meu é @Italine. E o do meu amigo Emerson chega pra cá, @Emerson Júnior F5, o cara que sabe de tudo. De muita polêmica, né? Tudo bem, né, Thaline? Olha, Tudo bem. Minha gente, nós tivemos sábado a primeira partida da decisão da Copa do Nordeste e o Ceará venceu o jogo no Pituaçu, viu? Fora de casa pelo placar de 1-0, Thaline. Levou a melhor e a gente vai acompanhar agora os melhores momentos desse jogaço. O time do Ceará que venceu o jogo, aliás, de antemão do Glock, não tivemos uma partida digna de uma decisão de campeonato. O jogo, sobretudo, foi muito ruim, com poucas oportunidades ofensivas. O time do Ceará vem repetindo o modelo de jogo, inclusive, que vem tendo muito êxito na disputa da Copa Sul-Americana. Talvez a sobrecarga de jogos fez com que baixasse a performance. Mas no início do jogo, o Bahia buscou muito mais o gol, principalmente com essa linha ofensiva, né? Com o Rodriguinho, com o Rossi e com o Gilberto. Mas teve um lance crucial no jogo, foi uma vacilada do zagueiro Luiz Otávio, que entrou muito forte, desproporcional, muita força. Então, praticamente uma voadora no Lima, do time do Ceará, e recebeu o cartão vermelho de forma direta no momento que o Bahia estava muito melhor no jogo. E aí o Ceará ganhou vida na partida, né? Teve uma cobrança de falta do Vina, muito perigosa, que o Matheus Teixeira, de mão trocada, fez uma baita de uma defesa, a bola ainda pegou no travessão e foi para a linha de fundo, e esse foi o grande momento do primeiro tempo. O árbitro queria compensar a expulsão do Luiz Otávio e fez. Expulsou o Charles, que deu uma entrada até muito parecida, ele utilizou do mesmo critério. Eu não achei justa a expulsão, acho que o Charles ele perdeu o time e entrou por baixo, diferente do Luiz Otávio. Mas tomou o cartão vermelho, foi expulso e aí igualou a questão de número, né? As duas equipes ficaram com 10 jogadores cada um, e aí o Bahia foi pra cima, teve vida nessa cobrança de falta do Rodriguinho. O Richard quase coloca a bola pra dentro, né? Deu uma vacilada aí o goleiro do time do Ceará, mas continuou naquele momento na manutenção do placar em 0-0. Aí no final do jogo, no apagar das luzes, aos 47 minutos, Jael, o cruel, na cobrança de falta de longa distância, a bola desviou na barreira, traiu o goleiro Matheus e o Ceará venceu o jogo pelo placar de 1-0, conquistando uma grande vantagem, uma vantagem enorme para o jogo da volta, que será no próximo sábado, no Castelão, em Fortaleza. O time do Ceará, que é o atual bicampeão da competição e é o bicampeão invicto, viu, Italine? E ele continua invicto nessa temporada, ou seja, vai ter a grande chance de ser tricampeão invicto, um fato inédito, está sobrando no futebol nordestino no Ceará. Você continua querendo que o Bahia dê uma virada aí? Olha, como nós chamamos para Alagoas, eu estou torcendo para o Bahia por isso. Pra você quebrar essa invencibilidade, até é bom pro futebol, né? Você tem um time só ganhando tudo, o Ceará vai pro terceiro título consecutivo, invicto, desde 2019. Vai estar difícil pro Bahia, virou freguês do Ceará definitivamente. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de Clássico das Multidões, que rolou nesse sábado, né? O CSA levou a melhor em cima do CRB pelo mesmo placar do Nordestão, né? O placar foi de 1-0 e agora o Azulão assume a liderança do Alagoano. Vamos ver aí. Aí, Jonathan de Souza Gouveia autoriza o árbitro, bola rolando, é Clássico das Multidões, para você espalhado em todo o estado de Alagoas. O Norberto coloca a bola mais à frente para tabelar legal. Olha o tabela. Que tabela para Norberto. Cruzamento da grande área para fora. O De La Torre perde o gol na cara do gol. O De La Torre não conseguiu chegar em tempo e jogou a bola para fora. E a tabela foi lá na frente com o Mailon. Olha o CSA como pressionou, vai pintar falta do Everton Páscoa. O Bruno Mota vem aí, vai mandar direto para o gol. Meu Deus do céu. O Bruno Mota. O passe mais à frente com o Gabriel, vai tentar de longe o Gabriel para defender Diogo Silva. O toque de calcanhar, Bruno Mota para fora. Vem Gabriel, rouba a bola, sobra com o De La Torre. No outro lado tem Bruno Mota, vai embora De La Torre. Claudinei na marcação, tentativa do cruzamento. Aí Gabriel com Bruno Mota, a bola explode. Tem 28 anos, estava no Anápolis de Goiânia
De Goiás, Wellington. A bola sobra na frente. De La Torre colocou velocidade. Bola prensada pra fora. De novo a chance do CSA. E de novo De La Torre se lamenta. O CSA, Ailon, Bruno. Na grande área, olha o De La Torre para limpar o lance, de novo desperdiça Diogo Silva, sobra com Guilherme Romão, o CSA pressiona mais, Gabriel, CSA de novo no ataque, o Gabriel vem aí, solta o pé de longe, a bola fica, aí vem o CSA, o chute de longe de Marco Túlio, que defesaça do Diogo Silva, aí vai pintar cruzamento na grande área para De La Torre, furou De La Torre de novo, autoriza Jonathan de Souza, Gouveia, bola rolando. Um segundo tempo de gols para o lado do CSA, para o lado do CRB. O Reginaldo, a bola para Reginaldo de primeira, cruzamento na grande área para tirar Matheus. Aí vem Diego Torres. Que bola venenosa! O argentino ia fazer uma pintura de gol, soltou o pé de longe. Norberto, o CSA vem, vai bater daí, Norberto, vai bater sim, aí, Norberto. Para Carlos Jatobá, tira a zaga do CSA, Gabriel. Marco Túlio sozinho lá no outro lado, vai embora Marco Túlio. Vai pra cima da marcação do Gum, passe na frente. Aí vem De La Torre, bate cruzado, olha o gol! Passou! Gol! Do CSA! Bruno Mota! Para o CRB, 11 minutos, 1-0 CSA. Aí vem o CRB buscando o gol de empate. Bola na grande área, o toque de cabeça na trave! O CRB quase empata. A bola vai ficando na trave. Aí vem Diego, vai soltar de longe. No bate-rebate para a linha de fundo. Escanteio de mão. Aí o Guilherme Romão. Claudinei, pra linha de fundo. Vai ser expulso, Vai ser expulso Cristóvão, já tem cartão amarelo. Isso mesmo. CSA vai ficar com -1, já tinha cartão. Ô, Videlão, e agora, Videlão? Você tá falando justamente uma mudança. E o CSA vai ficar com -1. E agora, Videlão? 31 minutos, a falta cobrada na grande área para ver quem chega. O toque pra linha de fundo, escanteio. De bola nós já vimos muita coisa. Aí vem o CRB, o Marco Túlio, pode pedar o segundo gol! Ficaram pedindo gol na defesa do Diogo Silva. Wesley. Vem o Wesley, tem 2 da marcação, bateu direto para o gol para defender Darley. São Azulina festeja muito uma vitória expressiva. O maior arquirrival da história. Vai vencendo o CRB. O CSA vence o CRB. Segue o líder. Olha, o CSA venceu o jogo pelo placar de 1-0 e foi um placar justo. O que mais impressionou foi a falta de competitividade do CRB no primeiro tempo. O CSA dominou todas as ações, não conseguiu a abertura do placar, mas poderia não só ter aberto o placar, como já ter construído uma boa vantagem ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa conseguiu a marcação do gol, uma jogada muito bem construída, inicialmente pelo Gabriel, com participação do De La Torre, e o CSA conseguiu fazer o gol com o Bruno Mota. Uma vitória que coloca o CSA na liderança da competição e traz um sinal de alerta muito grande para o time do CRB. Depois da goleada que o CRB sofreu para o Bahia, quando foi eliminado da Copa do Nordeste, de lá para cá não conseguiu vencer. Empatou com o CSE, perdeu para o Muricy e ontem perdeu para o time do CSA. Repito, o sinal está aceso para o CRB, principalmente para essa reta final da competição, mas visualizando o que tem no final do mês, que é a estreia do time do Galo na Série B do Campeonato Brasileiro. Vitali. Falando de Galo, a gente vai falar agora do estado de saúde do Roberto Fernandes, né? Após ser diagnosticado com Covid-19, o técnico foi internado na manhã do sábado para fazer uso de oxigênio. Em nota, o CRB informou que não existe previsão de alta, mas o treinador está recebendo todo o suporte médico, de acordo com a assessoria, tá? E em contato com a diretoria do clube e também com a comissão. Outro detalhe é que além do Roberto Fernandes está internado, acometido com a Covid-19, o Bruno Pivetti também, mas a informação da assessoria da imprensa do CSA é que ele está assintomático, está em isolamento, mas em casa. Então a gente torce aí para a pronta recuperação dos dois profissionais. Com certeza, melhoras para eles, né? É o que a gente deseja. Vamos para o intervalo agora? Simbora! E no segundo bloco tem convidado especial, né? Nossa, mais que ilustre, né? O jornalista Mauro César Pereira. Ele já está ao vivo aqui, ó, prontinho para conversar com a gente. Bem-vindo, Mauro! A gente vai bater um papo muito gostoso depois do intervalo. Fica aí.
Muito bem, estamos de volta e recebendo Italinda aqui no programa. Convidado especial hoje, o Mauro César Pereira, comentarista recém-contratado pelo SBT. É um prazer em ter o Mauro aqui conosco, mas eu vou lhe dar as honras para abrir a entrevista, Italinda. Nossa, e ele é uma referência, né, assim, para quem trabalha no meio esportivo, como jornalista também. Então, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa, Mauro. Obrigado, Thaline, obrigado, Jefferson, pelo convite. Estamos aqui para conversar. Mauro, Emerson Júnior, um abraço, boa tarde para você. Deixa eu tirar logo uma dúvida, aproveitando até pelo tempo da entrevista, o máximo de informações possíveis vamos escolher aqui. Você sempre destaca nas suas transmissões, na sua cobertura, inclusive na rede social, no seu canal do YouTube, destacando a participação permanente do CRB durante vários anos na Série B do Campeonato Nacional, a ascensão que o CSA teve saindo de um time sem divisão, indo diretamente para a primeira divisão e agora está na Série B. E um ponto forte disso é a saúde financeira dos nossos clubes. O CSA e o CRB, das últimas administrações, foram bem geridos nesse quesito. Você reputa esse sucesso, entre aspas, das nossas equipes em participar tanto da Série B, no caso do CRB, o CSA chegar na Série A, dessa saúde financeira que foi um marco dessas administrações? Realmente, Emerson, não existe outra opção, entendeu? A não ser você colocar a casa em ordem, né? O clube sem saúde financeira não consegue avançar. E acho que o CRB conseguiu se estabelecer na Série B, o CSA chegou a ter uma passagem na Série A, mas acho que é um pouco precoce. Me lembra um pouco Santa Cruz, que também subiu, só que o Santa Cruz subiu e depois despencou. Para chegar na Série A, acho que tem que haver uma preparação um pouco maior, né? Uma condição um pouco maior de investimento para poder encontrar uma formação de uma equipe que realmente sustente pelo menos aquela posição. Mas é óbvio que é um caminho meio que obrigatório. O CRB construiu um centro de treinamento, vendeu lá seu antigo estádio, se estruturou minimamente para ter realmente condições boas de trabalho. E isso pesa, inclusive, na hora de contratar jogadores que venham de outros estados, né? Quando você tem salário em dia e tem uma boa estrutura de trabalho, é muito mais viável você conseguir seduzir um jogador que eventualmente você disputa com outro clube, muitas vezes um adversário da mesma divisão, do que se você tiver uma situação de salários atrasados, estrutura ruim, porque os jogadores conversam entre eles e evidentemente se informam, né, sobre o que irão encontrar chegando em determinado clube. Então, esse é o caminho obrigatório. Aqueles que se aventuram na direção do endividamento podem até viver uma efêmera boa fase, mas uma hora chega a famosa conta e realmente complica. Então, é legal ver que os dois times, CSA e CRB, estão seguindo esse caminho, como acontece com os times do Ceará, como acontece com o Bahia também, né? São clubes do Nordeste hoje bem geridos e não por acaso eles conseguem se manter na primeira divisão, no caso dos dois alagoanos continuando na Série B, para poder projetar um acesso à Série A. Só acho que é importante dar esse passo com uma estrutura maior, para evitar esse bate e volta, como aconteceu com o CSA na sua última passagem na Série A, que foi em 2019. Italinda, me permita, deixa eu fazer mais uma colocação para o Mauro. No que se refere à presença de público no estádio, né? Os coveiros do futebol, antes da pandemia, muitos defendiam esse tipo de punição. Jogo para torcida única, jogo de portões fechados. E com a pandemia, ontem nós tivemos um clássico aqui. E olha que eu faço clássico CSA e CRB há mais de 10 anos. É uma outra atmosfera, jogos de portões fechados. Você acha que, de alguma forma, essa questão influencia no rendimento das equipes dentro de campo, Mauro? Sem dúvida, influencia sim, é outro jogo, né? O mando de campo, ele perde muito. No caso de um clássico que tem duas torcidas, nem tanto, né? Porque você tem ali igualdade de condições com a torcida ou sem ela. Mas é péssimo, o futebol é péssimo, no entanto, essa é uma situação de força maior. Então a gente convive com isso obrigatoriamente e somos obrigados a compreender que é necessário. Mas essas punições que você citou, essa situação de jogo sem torcida, torcida única, Emerson, acho realmente a coisa dos coveiros do futebol, porque você sacrifica demais o futebol e acaba não resolvendo nada, né? Porque se um grupo de torcedores tem uma atitude inadequada, não adianta você fechar o estádio para toda a torcida, você tem que buscar punição para os indivíduos que cometeram algum delito. E a torcida única é o Estado se curvando a grupos que fazem confusão, digamos assim, até reconhecendo sua própria incompetência, né? Porque não é possível que as forças públicas de segurança não consigam deter dezenas ou centenas de torcedores que querem brigar no universo de milhares e milhares que desejam ir ao jogo ou acompanhar o jogo mesmo à distância.
Ô Mauro, aqui é a Italine falando. Você é um jornalista absolutamente conceituado e não sou eu quem preciso de dizer isso, né? A tua trajetória, a tua carreira, por si só, já mostram isso. E você é muito atuante nas redes sociais e eu particularmente acho que esse é o caminho agora do mercado. Você está muito presente no YouTube, em outros meios de comunicação também. Como você lidar com os haters? Tem uma galerinha que vai lá e, na verdade, não quer ajudar em nada, né? Então, como é que você lidar com esse pessoal aí? Bem, Thaline, eles são minoria, né? Mas uma minoria barulhenta, como acontece em outros segmentos. Lidar com os haters. Primeiro, acho que a gente tem que saber usar os filtros que as redes sociais oferecem. Você pode utilizar alguns recursos que estão ali disponíveis para todos nós, em que você pode filtrar, não receber determinadas palavras, vão ser bloqueadas. Você pode, durante um determinado momento, só receber mensagens de quem você segue, e aí você só vai olhar as mensagens enviadas por qualquer pessoa em momentos específicos dos quais você está disposto a fazê-lo. Isso já evita que você receba do nada, você abre ali uma rede social e tem alguém te xingando. Então, muitas vezes o cara vai falar sozinho. E você pode silenciar aquela conta para que ela jamais consiga falar contigo, ela vai falar literalmente com ela mesma, ou até bloquear. Algumas pessoas falam, mas bloquear é antidemocrático. Não estamos discutindo democracia, estamos discutindo nem direito de expressão. Estamos discutindo o fato de pessoas não terem o direito de ofender, de ameaçar. E isso acontece em rede social. E é uma coisa que eu faço sempre, que eu acho que todos nós deveríamos fazer, todo cidadão, se ameaçado fisicamente, se a pessoa ultrapassar esse limite, né, ou ofender pesadamente, de uma maneira que cause prejuízo, vá à justiça. A internet não é terra de ninguém, as leis que valem fora dela valem também dentro dela, embora existam muitas pessoas que não tenham ainda entendido isso, a única maneira de entenderem é quando elas são punidas pela lei. Porque você não pode chegar na rede social e ameaçar alguém, ofender alguém. E ofensas de todo tipo, desde um xingamento até quando você faz uma insinuação grave com relação à conduta profissional da pessoa, por exemplo. Então, a crítica profissional é perfeito. Nada contra alguém chegar e escrever, por exemplo, eu não gosto do seu trabalho, você não é um bom jornalista, acho você péssimo. Ok, é um direito do cara pensar assim. A mim cabe apenas aceitar. Da mesma maneira que nós criticamos e elogiamos o desempenho profissional de jogadores, de técnicos e etc. Mas essa é a crítica profissional, dentro do limite com respeito. Agora, quando parte para ataque, para ofensa, algo tem que ser feito. Eu procuro fazer sempre. E acho que assim, usar os filtros é muito importante para você preservar a sua integridade até mental, evitando que do nada você abra a rede social para mandar uma mensagem, coisa parecida, e se depara ali com alguém que está ofendendo. Se você usar os filtros, você não vai se deparar com isso. Você vai ler só as mensagens que realmente fazem sentido e esse cara vai ficar falando sozinho, vai ficar perdendo o tempo dele, que geralmente é um tempo inútil, né? Porque quem faz isso está com o tempo sobrando para nada. Mauro, pegando um gancho nessa questão, qual o grau de dificuldade que você observa nesse relacionamento do cronista esportivo, o jornalista assumir o time que ele torce? Aqui, por exemplo, nós temos 2 times na capital, o cara CSA ou o SRB, né? Mas fica muito complicado para o jornalista assumir o time porque passa a potencializar a ação desse tipo de gente, né? Dos haters em cobrança e acaba reputando a sua opinião pelo clubismo. Só que essa mesma cobrança por parte do torcedor não acontece, por exemplo, com o treinador. Tem treinador que assume o time que ele é torcedor e vai trabalhar no rival. Alguns jogadores já fizeram isso também. Mas o torcedor sempre quer saber o time do camarada da imprensa, não é, Mauro? Sem dúvida. Isso eu vejo, Emerson, como uma espécie de um fetiche. O cara não quer saber o time de origem, não está preocupado em saber o time de infância, digamos assim, dos funcionários do seu clube, que são jogadores, técnicos e outros, né? Muitas vezes um diretor executivo, que hoje é uma função, né, que os caras são contratados. Você pega, por exemplo, vamos pegar o caso de um diretor executivo conhecido, Rodrigo Caetano. Ele hoje trabalha no Atlético Mineiro. Ele veio do Internacional, começou no Grêmio e também trabalhou no Vasco, Fluminense e Flamengo. Os 2 gaúchos, 3 dos 4 grandes do Rio, e agora está trabalhando num time grande de Belo Horizonte. Qual é o time dele? Bem, em tese, deve ser Grêmio, o Rodrigo, porque ele jogou no Grêmio, começou lá, imagino. Mas daí, trabalhava no Inter. Ninguém faz passeata contra ele, ninguém o xinga por isso, e deve ser assim, porque ele é um profissional. Como os técnicos também, que mudam de lado, paciência, jogadores, é o trabalho dele primeiro. Com a gente é a mesma coisa. Primeiro que o jornalista não tem o poder de mudar o resultado de um jogo.
Se um jornalista torcedor do CRB chegar hoje e começar a falar que o placar de ontem foi justo, que tinha que ser 5-0 para o CRB, e não vai mudar nada. O placar vai continuar, o placar que vocês mostraram há pouco, o jogo não vai se alterar. Então, o jornalista que fizer isso está jogando contra ele mesmo. E eu acho que a questão, as pessoas precisam acompanhar o nosso trabalho e prestar atenção. Então, eu, por exemplo, todo mundo sabe meu time. Eu nunca falei meu time antes de ficarem sabendo, porque eu sempre achei isso irrelevante dentro do exercício do meu trabalho. Se a pessoa acha que eu vou falar alguma coisa positiva porque é para o meu time ou negativa porque é para um outro time, ela nem deveria me acompanhar, porque ela não confia no meu trabalho. É como você ir no consultório de um médico e achar que ele não vai te atender corretamente, que ele não vai te respeitar, que ele não vai te receitar aquilo. Você confia no médico, confia no advogado, que você precisa de um. Você confia no motorista de ônibus, quando você entra no ônibus, ele vai te conduzir para algum lugar. E você confia que ele não vai bater com o ônibus, avançar um sinal, atropelar alguém. Não, você confia naquele profissional. Então tem que confiar no jornalista. Agora, se a conduta do jornalista for comprovadamente tendenciosa, ele tem o direito de ignorá-lo e nunca mais acompanhar. Eu acho que é assim que deveria funcionar. Mas aí fica esse fetiche, né? Que é uma grande bobagem. Eu, por exemplo, tenho inúmeras vezes, assim, problemas na rede social com torcedores do time pelo qual torço, que é o Flamengo. E por que isso? Porque muitas vezes eles não aceitam que eu critique o Flamengo. E eu critico muito o Flamengo quando eu acho pertinente, como qualquer outro clube. E o que ocorre é, talvez até pelo fato do cara saber o time, ele acha que... Aí vem o contrário, a contramão. Ele acha que eu não devo criticar o time, devo defender. Que é outro equívoco, outra visão totalmente distorcida. Então, assim, o exercício do nosso trabalho eu acho a coisa mais simples do mundo. Você tem o seu time, você vai ficar feliz se ele vencer, é óbvio que vai. Qualquer um de nós que disser, não ligo quando meu time vence, está mentindo. Você pode ficar mais feliz ou menos feliz de acordo com o seu envolvimento e seu temperamento. Mas o trabalho é o trabalho. O trabalho, em primeiro lugar, é o nosso ganha-pão, é o que faz com que a gente possa seguir em frente. E, evidentemente, isso não pode ser suplantado por uma preferência por um time. Mas sempre vão existir aqueles que mal raciocinam, que mal pensam, né? E que vão apenas falar, não, esse cara torce para esse time, então não presta. E, ao mesmo tempo, quando ele se refere ao jornalista que torce assumidamente pelo time deles, eles acham sensacional. Então são pessoas realmente que têm problemas, né? Por isso, Vitalino, que eu sou bom Jesus de matriz e todo mundo sabe. Diga lá. Ô, Mauro, a gente falou aqui no primeiro bloco de Copa do Nordeste. Eu tenho certeza que você vem acompanhando também o campeonato. O Ceará está na busca aí, né, pelo terceiro título. Está todo esse tempo, esses 3 anos, sem perder na Copa do Nordeste. O Bahia está muito bem também, os dois estão no Sul-Americano, mas eu quero saber a sua opinião. Hoje, para você, qual é o melhor time do Nordeste? Eu acho que o Ceará tem se mostrado o time mais regular, mais competitivo, né? Eu acho que os resultados têm mostrado isso. É um trabalho de mais longo prazo também. O Guto Ferreira se adaptou muito bem ao clube. O estilo de jogo dele também se adequou bem ao clube, que é muito diferente do estilo que o rival Fortaleza tinha quando o Rogério Ceni lá estava, né? O Bahia tem uma estrutura, tem um investimento grande, é o maior investimento em elenco, né, do futebol nordestino hoje, mas o Bahia tem aí uma troca de técnico muito constante. Ano passado fez algumas apostas erradas, uma delas achei absolutamente equivocada, até acreditava no início que ele fosse dar uma posição mais tranquila para o Bahia na tabela, que foi o Mano Menezes, mas acabou que nem isso, o Bahia ficou brigando para não cair, ficou muito longe daquilo que se esperava, né? O trabalho do Roger Machado já vinha em declínio depois de uma ótima temporada anterior, 2019, especialmente a primeira parte. E o Ceará, enquanto eles estão trocando de técnico, né? O Sport, por exemplo, que é um clube importante do Nordeste, convive com crise, o Náutico na Série B, o Santa Cruz na Série C, o Vitória na Série B. E o Ceará está ali, seguindo na sua toada, com o mesmo treinador, mantendo muitos jogadores, preservando boa parte do elenco. E eu acho que isso está dando resultado. Quer dizer, a receita é essa. Não que você tenha que ficar com um técnico, com o mesmo elenco durante a eternidade. Não é isso. Mas se você percebe que é o caminho, que é a evolução, você tem que ter paciência e insistir. Quando você percebe que não vai dar em nada, é melhor trocar mesmo. Mas não é o caso, é o inverso no caso do Ceará. Eu acho que hoje o Ceará vai conquistando esse status, apesar do jogo não ter sido bom, né? Foi decidido quase que de forma aleatória, um gol de falta no final. Poderia ser 0-0, seria talvez até mais compatível com o que foi a partida. Eu acho que o Ceará está demonstrando, além de força, criou uma freguesia com relação ao Bahia, né? Que é algo também que pesa nessas horas, né? O jogador do time que está perdendo sempre, ele entra muito mais pressionado do que aquele que está mais relaxado por conta das vitórias recentes contra aquele rival. Mauro, para a gente finalizar, nós tivemos recentemente uma invasão de técnicos estrangeiros. Isso inicialmente causou até um movimento corporativista dos treinadores daqui, criticaram esse negócio todo. Você acha que esse movimento se deu
por conta do futebol aqui no Brasil, que tem sido mal jogado, Mauro, e depois da chegada desses profissionais, de certa forma, se aumentou a competição e deu uma melhorada? O futebol praticado no Brasil, ele está taticamente estacionado no tempo há muitos anos, né? Isso acho que é um fenômeno especialmente desse século. Naquele período que São Paulo, com o Muricy Ramalho, foi 3 vezes seguidas campeão brasileiro, o Fluminense com o mesmo técnico. Não que fosse proibido jogar daquela maneira, é legítimo jogar de qualquer forma que seja limpa, né? E o São Paulo não jogava de maneira desonesta, pelo contrário. Mas é uma proposta de jogo muito defensiva, né? Uma proposta de jogo que baseava em 3 zagueiros, 2 volantes marcadores, muita bola parada, contra-ataque. O Rogério Ceni fazia, às vezes, partidas que ele mal pegava na bola. Tal era a eficiência defensiva daquele time. E era muito competitivo, ninguém ganha 3 brasileiros seguidos por acaso. Mas ditou, acho que uma nova regra, não foi essa a intenção do Muricy, mas acho que foi um legado perigoso, porque passamos a adotar, até propagado por muitos treinadores e alguns colegas na imprensa, pensamentos, entre aspas, que eu considero absolutamente suicidas, como saber sofrer, né? O time sabe sofrer, como se esse fosse o propósito, né? Eu entro em campo para me defender, eu vou sofrer muito, eu de repente faço um gol e tomo pressão e seguro 1-0. Eu sei sofrer, olha, eu me orgulho disso. Bem, deveria se orgulhar de assumir o jogo, ter a bola, buscar o ataque, buscar os gols. Isso quando você tem jogadores para isso, é claro. E aí começamos a ver até elencos com bons atletas jogando dessa maneira. Porque é o caminho mais fácil? Claro que é. É muito mais fácil você montar um time defensivo que joga dessa forma do que montar um time que queira ter a bola, que queira jogar no campo de ataque, que se exponha, colocando seus zagueiros lá no meio campo. Depende de mais conhecimento, mais métodos de treinamento, é mais complexo. E eu acho que isso foi muito ruim. Como há muita conivência de parte da mídia também, que pouco questiona isso. Aí nós chegamos, você pode ver que os técnicos sul-americanos, alguns, especialmente da Argentina, conseguem mercado na Europa, que é o principal mercado do planeta bola, né? Os brasileiros não são nem lembrados. Por que será? Justamente porque eles não impressionam, não chamam a atenção dos clubes europeus. Nem mesmo aqueles mercados alternativos, ditos alternativos, como a Arábia Saudita, outros países ali do Oriente Médio, Japão, já não requisitam técnicos brasileiros como no passado. Então, há um declínio, sim. Esse intercâmbio é muito importante, mas não significa que todos os técnicos que vêm de fora sejam bons, tampouco que todos eles sejam inovadores. Alguns técnicos que vêm de fora têm uma forma de trabalhar muito parecida com os daqui, e nada acrescentam em termos de legado. Mas 2019 teve uma grande sacudida, com o Jorge Sampaoli fazendo um trabalho no Santos, que não deu o título, mas mostrou um time jogando mais do que se imaginava e jogando bem, embora em 2020 o trabalho dele no Atlético tenha deixado, na minha opinião, a desejar. E o Jorge Jesus virou tudo de cabeça para baixo, né? Com um time que jogava agressivamente, que buscava ataque, e aí aqueles que não querem admitir falam, mas o time é muito bom. Claro, o time é muito bom, mas o técnico tirou dos jogadores mais do que pareciam ser capazes de apresentar. E aquele foi um divisor de águas. Agora é difícil contratar mais técnicos de fora de um determinado nível também por conta da moeda, da desvalorização do real. Acho que o nosso mercado ficou muito pouco competitivo, muito pouco atraente, ainda mais com a pandemia, para esses profissionais. Mas profissionais de um alto nível, como o caso dos 2 que eu citei, eu acho que acrescentam em muito e podem fazer com que o futebol brasileiro se cobre mais. Mas acho que essa cobrança cabe muito a nós e aos torcedores também. Não é o jogo bonito. O jogo bonito é subjetivo, que para você pode ser bonito, para outro pode ser feio. Mas é o jogo bem jogado, que consiste basicamente em atacar bem, defender bem e não ter raiva da bola. Sempre que precisar, ficar com a bola, tratá-la bem, e ter segurança para isso. Até entendo que você, não tendo jogadores de um nível técnico mais refinado, você tenha que usar outros artifícios. É o próprio caso do Ceará, que a gente acabou de elogiar, como ele joga um jogo muito reativo. Mas como é que ele vai jogar a Série A querendo assumir o jogo e ter o controle da bola contra adversários que têm investimentos muito maiores e jogadores tecnicamente superiores ao do elenco do Vozão? Não dá. Então ele usa uma outra arma. Legítimo, perfeito. Mas elencos caros, de bons jogadores hábeis, com recursos, jogando dessa maneira, recuados, esperando, só no erro do adversário, eu acho que isso empobrece muito o futebol e por essa razão, quando nós assistimos jogos aqui do Brasil e eventualmente algumas partidas do futebol europeu, ficamos assustados, né? E até em confrontos de Copa Libertadores e Sul-Americana, eventualmente times com recursos menores aqui da América do Sul, dos países vizinhos, se apresentam aqui no Brasil muito bem, mostrando mais organização, mais repertório, mais recursos técnicos e táticos, porque são mais bem treinados do que os times brasileiros. E a gente precisa discutir mais isso. Acho que isso, para o bem do futebol, precisa ser muito debatido. Infelizmente, não é. Que aula, viu, Thalina? Nossa, um prazer imenso. A gente passaria aqui, né, um tempão conversando com ele, mas o tempo não perdoa, né? A gente tem que ir embora agora. Mauro, deixa eu te agradecer. Muito obrigada por ter separado aí um tempinho do início da tua tarde para conversar com a gente. A gente aprendeu muito e volte sempre.
Sempre que você puder, vem aqui. As portas do Dois Toques estão abertas para você vir falar, dar a sua opinião. Vai ser um prazer para a gente. Obrigado, Italine. Obrigado a você, obrigado ao Emerson, a todo mundo que acompanhou, a galera que assiste o Dois Toques. Um abraço a todo mundo e contem sempre comigo. Estou aqui à disposição. Grande abraço. Boa Muito semana a todos. obrigada. Muito bem. Que aula, viu, Italino? Que aula, que aula. Você que está Aprendemos mais. caminhando agora aí no mundo da bola, não teve uma explicação, o professor melhor, o Mauro César Pereira, disparadamente. Deixa ele sair do ar para dizer isso, né? É o melhor comentarista do Brasil, na minha opinião. Passamos da hora, né? Sim, mas foi Hoje por um nem bom apitou, motivo. se apitou, não ouvi. Foi por um bom motivo. Ponto final do programa de hoje. Amanhã a gente vai repercutir muito mais, principalmente o que vem acontecendo nos bastidores da bola após o clássico do final de semana. Um abraço, Beijo. Italino. Tchau, tchau, Até minha gente. amanhã. Tchau, tchau.